Bom, vou me apresentar primeiramente. Meu nome é Gustavo Scopel Moss, sou candidato ao mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Santa Maria. Eu separei aqui o sumário em 7 sessões, conforme sugerido no edital. E vou começar aqui pelos objetivos. Bom, meu objetivo aqui é fazer um mestrado acadêmico. No meu momento de carreira, eu entendo que já tenho uma grande experiência profissional, muitos anos na área da computação já, e eu acredito que isso traz uma maturidade profissional já, e também com a especialização lato sensu que eu já tenho, eu entendo que o momento para um mestrado, ele é bem interessante para alcançar o próximo nível de carreira. Então, eu já falo das perspectivas, né? Eu entendo que esse mestrado vai ser um diferencial competitivo na minha carreira. Eu acho que em relação ao acadêmico e também ao profissional, ele vai me colocar num patamar de carreira que vai me possibilitar atingir os meus objetivos profissionais, né? Como eu falei no início dos objetivos. E em relação à bolsa, eu acho que não há necessidade. Em relação aos idiomas, me considero fluente em inglês, razoável em espanhol e italiano. Inglês, eu já tive uma vasta experiência aí ao longo da minha adolescência e da minha fase adulta. Fiz diversos cursos, inclusive aulas particulares. Acho que a experiência mais relevante em relação ao inglês, para me credenciar como fluente, foi meu intercâmbio em Malta, em 2012. Fiz aulas de nível avançado, né? Foi um intensivão de inglês. É, todos os dias, durante 5 semanas. E eu acho que isso me credencia a ser fluente em inglês, porque realmente me colocou num patamar diferente da língua, essa experiência. Em relação ao espanhol e italiano, a minha experiência é um pouco menor que inglês, mas eu costumo estudar os idiomas, gosto da gramática, consumo materiais nessas línguas, e depois que eu consegui a cidadania italiana também eu tenho me dedicado diariamente para o estudo do italiano através de exercícios, leituras, e então não me considero fluente em espanhol e italiano, mas eu tenho um bom conhecimento nessas línguas. Em relação à minha trajetória acadêmica, tenho a graduação na Universidade de Caxias do Sul em Ciência da Computação, sou bacharel. Conclusão foi em 2016 e foi a universidade onde também eu fiz meu curso técnico, ensino médio técnico no CETEC, Centro Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul. Já em 2019, no Rio de Janeiro, eu cursei um MBA na FGV Rio, MBA em Gestão Big Data, com ênfase em Big Data, com conclusão em 2021. Em relação à graduação, destaquei 2 disciplinas, né, uma que eu considero fundamental, que é a Programação Orientada a Objetos, e Inteligência Artificial, parte 2. Em relação à programação, eu acho que ela é o alicerce, assim, da carreira do cientista. Eu acho que ela me credenciou a entender muito melhor em relação aos paradigmas, né, de programação, a orientação a objetos, ela me credenciou a entender linguagens que eu me deparei ao longo da minha vida profissional, né? Então, eu acredito que ela é fundamental e é ela que dá essa base que é essencial para a ciência da computação, no meu ponto de vista. E inteligência artificial, acho que é um tema bem relevante hoje, eu vejo muito no âmbito profissional, tem se falado muito, na indústria bancária tem se falado demais, e eu acho que foi uma disciplina bem legal, onde eu pude, claro, colocar em prática os conceitos de programação que eu aprendi ao longo do curso e também, enfim, fazer trabalhos focados ali em inteligência artificial, por exemplo, redes neurais, que foi uma coisa muito bacana de aprender. Então, assim, você ter feito isso na faculdade e ver hoje no profissional a dimensão que isso está tomando é muito bacana. Em relação à disponibilidade, né, eu atuo de maneira integral, né, CLT no Banco Safra, então a minha disponibilidade ela seria um pouco mais reduzida, né, meio período, coloquei aqui 20 horas semanais, porque eu tenho flexibilidade de horários, né, então o home office ele possibilita que eu encaixe esses horários, então para mim é possível que a minha agenda ela tenha essa adaptação. Em relação a atividades complementares, acho legal destacar aqui que o Banco Safra é o 4º maior banco privado do país e ele tem um programa de desenvolvimento das lideranças de tecnologia que é chamado Tecni. Esse programa, participei dele em 2022, foram alguns meses aqui de envolvimento
e ele teve vários processos, né? Então, começou com fit cultural com a empresa, a proficiência em idioma, no caso inglês, e um hackathon que foi bem interessante, foi um final de semana inteiro, onde os candidatos formaram grupos, né? E foi a primeira parte, a primeira etapa, e propuseram então um projeto e fizeram um protótipo nesse final de semana, né, um protótipo, um novo produto para a indústria bancária, né? Então, os melhores colocados, eles partiram para entrevistas com os gestores e com os superintendentes de área, e os 30 melhores, dentre os 6.000 candidatos, né, os 30 melhores, no final do processo, eles foram contratados pelo Banco Safra, né? Então, durante todo o meu período da graduação também, eu atuei, né, como analista e desenvolvedor de software. Então, durante a minha graduação, eu também trabalhava, então foi uma atividade meio que dividida, assim. Em relação ao tema e motivação, eu acho que aqui tange a prevenção a fraudes o tema, né, um tema que eu gosto bastante, eu gostaria de me aprofundar mais, é uma área que eu acho muito bacana também, eu vejo isso no dia a dia. Então, eu coloquei aqui como tema a otimização e segurança em processos de autenticação digital no setor bancário. Hoje, esses métodos, né, que são utilizados, eles são passíveis de falha, né? Há vulnerabilidades às vezes, né? Então, que são descobertas, né, com o passar do tempo, né? Uma fraude, uma falta de segurança, né, ela custa muito caro, né, por um banco, né? Não só para um banco, né, mas aqui no contexto do banco, tem uma lacuna na literatura que eu entendo que, assim, essa pesquisa, a biometria comportamental, tem um campo para aprofundar mais em buscar esses padrões combinados com inteligência artificial. Por quê? Porque essas autenticações, elas não podem prejudicar a experiência do cliente. Então, eu não posso ter um processo muito moroso que vá prejudicar a interação com o cliente, e isso vai me trazer uma perda muito maior até financeira, né? Então, eu preciso que isso seja eficiente e que funcione, seja eficaz e eficiente. Então, quando a gente fala de autenticação, um processo muito rígido, ele pode impactar a experiência do cliente. Então, é importante que isso seja, enfim, né, de maneira prática, né, seja eficiente, né. Então, quando eu falo sobre isso, é uma área multidisciplinar que envolve várias frentes, né? Segurança cibernética, machine learning, por exemplo, engenharia de software, desenvolvimento de software como um todo. Então, acho que esse estudo ele contribui para vários avanços nos métodos de autenticação. Acho que é um estudo bem interessante que pode trazer bastante benefício nessa área. E, enfim, né, acho que se encaixa num grupo que trabalha com segurança digital, ciência de dados, enfim, né, inteligência artificial como um todo. Finalizando aqui com atividades prévias, né, eu mencionei antes sobre o meu curso técnico em desenvolvimento, foi onde começou a minha carreira lá no CETEC, na Universidade de Caxias do Sul. Eu fiz um estágio também para concluir esse curso técnico ao final das disciplinas, onde eu desenvolvi uma aplicação na época em Delphi, com banco de dados Firebird. Foi uma aplicação muito simples, uma prova de conceito dentro de uma empresa onde eu fiz estágio. Foi para automatizar algumas planilhas de controle de funcionários que já existiam, então foi a primeira experiência profissional que eu tive com programação. E depois disso, claro, me tornei desenvolvedor, trabalhei muitos anos aí com sistemas corporativos, e enfim, até chegar no banco hoje, trabalhando na indústria bancária, e isso tudo aí soma por volta de 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos. Participação, eu tive em alguns eventos legais, participava da SQL Saturday, que acontecia anualmente em Caxias do Sul, profissionais Microsoft interessados na área de dados, antes mesmo desse boom da área de dados, era muito bacana. Depois que eu mudei para São Paulo, participei de eventos da AWS, Summit, onde diversos players do mercado aí trazem cases de sucesso da cloud, da Amazon no caso, né, e também, mais recentemente, participei da One Tech, né, no ano passado, que foi um evento muito legal, evento da área bancária, né, todos os fornecedores, né, da área bancária, e, enfim, né, softwares, inclusive, né, de autenticação e de biometria. Então, foi uma experiência muito legal. Então, para finalizar, quero agradecer pelo tempo de vocês, que deixo o meu contato e fico à disposição. Muito obrigado.